começou-se a fazer alguns estudos, né, relacionados a como é que seria a resposta de dentes necrosados, óbvio que com ápice aberto, né, em função de uma tentativa de revascularizar o dente, que seria uma resposta, né, parecida com o que a gente teria em caso de avulsão. E aí criou-se um método chamado revascularização, que mostrou, desde o seu início, mostrou algumas mudanças de, vamos dizer, de protocolo. Não gosto muito dessa palavra, mas vamos colocar aqui protocolo, que acaba tendo um protocolo a seguir. Deixa eu colocar a Cecília aqui que está entrando. Então, assim, então, desde que foi criado, alguns procedimentos foram sendo alterados, foram sendo evoluídos, né? Então, a gente ainda está, na verdade, em busca aí de um melhor procedimento, uma melhor rigor, né, de substâncias utilizadas, de metodologia, uma série de coisas. Então, para a gente ter uma ideia, né, uma polpa infectada e necrosada em um dente com risogênese incompleta, né, ela não tem células progenitoras viáveis no terço apical para desenvolvimento radicular. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tenho um dente com risogênese incompleta, né, quem é que vai promover a formação radicular, o desenvolvimento radicular, né? É o odontoblasto. Odontoblasto, cementoblasto, porque ali vai ser formado tecido dentinário e tecido cementário. Então, eu tenho que ter odontoblasto e cementoblasto, perfeito? Quem tiver novo aqui pode fazer pergunta a qualquer momento, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. Só que, se eu tenho necrose pulpar, né? Se eu tenho uma polpa infectada, eu não tenho mais células viáveis, pelo menos odontoblastos, né, para o desenvolvimento radicular. Então, até a ideia da revascularização, o que se fazia? Se fazia a apicificação em casos de necrose pulpar e a apicogênese em casos de dente polpa viva. A apicogênese ou apicigênese, tanto faz, era o procedimento que, através de uma polpa viva, você mantinha a polpa radicular ali sadia, para que a polpa radicular pudesse promover o desenvolvimento radicular e a formação da raiz. Já na necrose, na infecção, a gente não tem essas células viáveis, que a polpa está necrosada. Então, a gente fazia a apicificação, né? Que, através de trocas de medicação, de hidróxido de cálcio principalmente, e até mesmo selamento apical com outros materiais, a gente induzia o fechamento apical por células segmentárias, células do ligamento periodontal, né? E qual era a grande desvantagem desse procedimento? Que a raiz, não sendo formada na apicificação, ela ficava curta. Ela não ficava formada inteiramente. E, além disso, geralmente na risogênese incompleta, a gente tem o conduto, a área do canal muito ampla, né? Até o fechamento apical, a área fica muito ampla. Então, as paredes ficam muito finas, ficam sujeitas a fraturas, fica difícil fazer o selamento apical, fica difícil fazer a obturação. Então, no procedimento de apicificação, a gente tinha essas desvantagens, que é o enfraquecimento da raiz e dificuldade de instrumentação, dificuldade de irrigação, uma série de coisas. Mas, principalmente, a raiz curta, né? Que aí não dava muita estrutura óssea alveolar para a estabilidade dentária. Então, a apicificação ela é realizada desde 66, né? E aí a gente tem diversas técnicas descritas na literatura de apicificação, principalmente trocas de hidróxido de cálcio, né? Então, de tempos em tempos, o endodontista, ali, o pediatra, ia ali promovendo trocas de hidróxido de cálcio, até que a lesão regredisse, e a partir da regressão da lesão, houvesse ali um desenvolvimento do fechamento, um estímulo do fechamento apical.
tá? Através de um plug. Ou um plug por algum material, ou um plug por cimento ou até formação de barreira óssea mesmo. E aí essa técnica foi desenvolvendo, né? Então, antigamente se fazia lá o hidróxido de cálcio, colocava ali o algodão para evitar a medicação entrar no canal, e aí colocava um selamento aqui de óxido de nicogenol e depois um fosfato de zinco, alguma coisa, né? Então, era um procedimento mais convencional, mais tradicional. Bom, e aí, a partir desse procedimento de apsicação, foi se percebendo os diferentes tipos de cicatrização, né? A gente tinha o fechamento apical completo, né? Com mínima reabsorção apical. Então, assim, um desenvolvimento radicular bem interessante. A gente tinha um fechamento apical sem alteração do espaço pulpar, né? Então, acabava que ficava a parede realmente ficando mais fina, né? O ápice ficava mais um diâmetro maior, então o fechamento apical, o conduto não acompanhava, né? A gente tinha a formação de uma ponte dentinária aqui que não era radiograficamente evidenciada, só ali clinicamente, né? A gente colocava uma sonda ali e sentia um tecido duro, e ali servia como batente para a obturação, ou então uma ponte que era vista radiograficamente. Então, eram os tipos de selamento, né, de promoção de fechamento apical que existiam, né? E a gente percebe que nesses casos aqui, principalmente o caso C e o caso D, as paredes de dentina ficam muito finas, né? O selamento apical, o vedamento apical, em termos de limite de irrigação, até mesmo a instrumentação do canal, fica um pouco comprometido. Como é que a gente vai conseguir instrumentar um conduto de maneira adequada, tão amplo assim, né, para fazer com que os instrumentos toquem nas paredes? Às vezes a gente lançava a mão de técnicas de limagem com instrumentos calibrosos, mas isso era um pouco complicado porque poderia promover fraturas radiculares não desejadas, né? Bom, o tipo de fechamento apical, de acordo com os trabalhos de hoje, ele vai depender de alguns fatores, né? Ele vai depender principalmente da amplitude foraminal inicial, né? Como é que está esse forame no início do tratamento, né? E também do aspecto da lesão radicular, periapical, desculpa. Se essa lesão é muito grande, né? Porque a lesão grande a gente sabe que tem um maior número de bactérias, né? Infecção mais resistente. Então, de acordo com o aspecto clínico de diagnóstico, o fechamento apical ele vai se promover de uma forma ou outra, né? E aqui a gente coloca aqui as desvantagens do procedimento convencional de apsicação, como várias consultas, né? Então, aquelas trocas de hidróxido de cálcio eram feitas no primeiro mês, depois de 3 meses, aí ficava lá de 3 em 3 meses durante um ano, aí acompanhando, e a hora de fechar era a radiografia quem mostrava, né? Então, esse acompanhamento ia até 2 anos, 3 anos, um acompanhamento longo. Quando você trata aí de criança, né, e que você depende do acompanhamento dos pais, aí, isso pouco se perdia também no meio do caminho, se não houvesse um comprometimento grande, né? E esse procedimento antigo, como eu falei, né, o próprio hidróxido de cálcio sendo utilizado durante 2, 3 anos, ele comprometia a resistência dentinária. Ele acabava atuando nas propriedades físico-químicas da dentina e causando fragilidade dentinária e possíveis microfissuras ou então fraturas radiculares futuras, tá? Então, a apsicação, quando a gente pensava em fazer a apsicação convencional, sem o desenvolvimento radicular, como está sendo feito aqui, olha como é que fecharia essa raiz aqui, né? Se ela simplesmente fechasse dessa maneira. A gente teria o canal bastante amplo, porque para o fechamento dentinário aqui,
para o estreitamento da luz do canal, a gente teria que ter o odontoblasto, mas não tem, porque tem lesão, tem infecção. Então, a gente teria somente o fechamento apical aqui e as paredes dentinárias ficariam extremamente finas. E a raiz extremamente curta, né? Sendo prejudicial aí de qualquer maneira, para a função, né, estomatognática do indivíduo. E, além disso, como eu citei, né, nesses casos de amplitude muito grande aqui de canal, tinha dificuldade em instrumentação das paredes, a gente tinha que fazer muitas vezes com o instrumento Redstone, em movimento de limagem, né? A manutenção do canal seco era dificílima, porque o forame era muito amplo. Um dos requisitos básicos aí de obturação endodôntica é o canal estar seco, né? Então, mesmo que se fizesse aquelas trocas de hidróxido de cálcio frequentes ali, até o fechamento apical, você tinha sangue no canal, se tivesse infecção, você tinha secreção. Então, a manutenção do canal seco era uma situação complicada. O limite apical é impreciso, porque o localizador não funciona bem, o localizador foraminal, visto que o forame é muito amplo, então ele vai acabar apitando um pouco antes, por dois motivos. Um, que o forame é amplo, né? Então a corrente não se dá, a corrente elétrica não se dá da mesma maneira. E outro motivo é o canal estar sempre com ausência, né, nunca vai estar totalmente seco, né? Então, dificultando aí o trabalho do localizador foraminal. Como a gente não tem um batente apical adequado, acontecia muitas vezes o extravasamento da solução irrigadora, então a gente tinha que optar pelo uso da clorexidina, porque para não extravasar solução, para não extravasar hipoclorito, usava-se a clorexidina. Aí, usando a clorexidina, você perdia dissolução de matéria orgânica, você perdia em efeito bactericida, então você perdia em efeito químico da irrigação, né? Ao passo que, se você usasse hipoclorito, você podia acabar extravasando essa solução, então era uma situação um pouco limítrofe, né? E a ausência do batente apical para obturação também importante. Desculpa, gente, esse barulho aqui atrás, é porque os cachorros aqui, e eu tenho que ficar aqui perto por causa do Wi-Fi, tá? Então, visto que demorava-se muito para atingir o fechamento apical, às vezes 2, 3 anos, né? O que aconteceu? A partir de certo tempo, em 1999, aí 33 anos depois do lançamento da aplicação, pensou-se um novo tipo de técnica a partir de um novo material que surgiu no mercado, que era muito compatível com meio úmido. Ele tomava presa em meio úmido, ele era hidrofílico. O MTA, que é o mineral trióxido agregado, que foi lançado pelo Torabinejar, né? Então, como esse material ele atuava muito bem em meio úmido e promovia um bom selamento de perfuração, de cirurgia periarticular, de ápice aberto, falou assim, bom, eu não preciso ficar trocando hidróxido de cálcio até fechar o ápice, porque quando eu controlar a infecção e a lesão tiver diminuído, eu posso fazer um tampão apical com MTA e não preciso esperar 2, 3 anos para o ápice fechar, né? Então, isso diminuía o tempo de acompanhamento. Então, você fazia ali 3 consultas. Quando você não tinha mais secreção no canal, tinha ausência de sinais e sintomas de infecção, você promovia o selamento apical com MTA, fazia um tampão com MTA, um procedimento difícil, né, de ser feito. A própria manipulação do MTA na época era muito ruim. Hoje em dia a gente tem cimento de Portland, MTA, bem mais fácil de ser manipulado. E fora isso, o limite apical, né, fazer esse limite apical do MTA certinho, era um procedimento realmente mais para especialista mesmo, procedimento mais difícil, né? Então aqui, ó, mostrar aqui um vídeo para vocês. Deixa eu só tirar aqui o... Pronto. Isso aqui é um procedimento de fechamento apical, né? Então a aplicação lá, como eu falei, em 1966 ela foi idealizada
Tinha algumas desvantagens, né? Aí, como eu falei, tempo prolongado, você tinha imprevisibilidade de fechamento apical, dificuldade de patência, na verdade, acompanhamento, né, do paciente. Desculpa, patência não. E aí, em 99, foi criado o selamento apical com um plug de MTA, que a gente vai ver a técnica aqui, clinicamente, como é que ela é realizada, né? Então, você tinha um tempo menor de tratamento, uma previsibilidade maior de fechamento. Então, aqui, ó, um dente com hidróxido de cálcio, né? Medicação de hidróxido de cálcio, e depois de um certo tempo, na ausência de sinais e sintomas, a colocação do plug, né? Então, hidróxido de cálcio, plug de MTA. Você tinha até uma formação apical, né, de cemento ali, em virtude do hidróxido de cálcio formar ali a parede cementária, né? E aí depois vieram os procedimentos de revascularização, que é exatamente o tema da aula de hoje, né? Então, essa revascularização, é uma técnica difícil também de ser empregada, não é fácil, né? A gente tem que estimular um sangramento fora do dente, fora do canal, lá no periápice. Então, aqui, ó, uma fístula no paciente, né? Paciente de 9 anos de idade, né? Com o elemento 21 aqui traumatizado. A fístula presente, aí a fístula é sinal de infecção ativa. Então, para qualquer procedimento permanente, a gente tem que esperar a ausência de fístula. Aqui é a radiografia do caso. E aí o que a gente tem na revascularização, né, é a indução celular através de uma matriz de coágulo, que eu vou explicar para vocês. O dente aberto drenando secreção purulenta, né? Então, sinal claro aí de infecção. Aqui poderia ter feito o isolamento absoluto do dente único, não precisa fazer dos três, mas optou-se aqui por fazer dessa maneira. Então, a gente vê ali a drenagem purulenta ali com sangue, após a abertura apical, óbvio, com anestesia, né? E ali a instrumentação do canal, ali está sendo feito com um instrumento de ultrassom, tá? Então, a gente utiliza o ultrassom, a gente evita usar a instrumentação. Aliás, evita não deve realmente usar a instrumentação, porque as paredes são muito frágeis. Então, a gente usa o ultrassom para agitar a solução irrigadora ali, para limpar melhor. E aí faz uma irrigação com a DTA para remover a Smear, depois irrigação com água destilada, ou então soro fisiológico para remoção da DTA. Então, foi feito com ultrassom ali e hipoclorito, ativação, e DTA e soro. Agora, estimula-se o sangramento apical, colocando-se um instrumento além do ápice, né? Alguns milímetros, 2 milímetros, estimulando o sangramento, e aí esperando que esse sangue ele preencha o canal até a junção junção cemento-esmalte, desculpa, até 3 milímetros da entrada do canal. E aí, esse espaço de 3 milímetros aqui, a gente preenche, né, com medicação. A princípio pode ser o próprio MTA, a gente preenche. Então, tá lá o sangue, realizado o sangramento, a gente espera a formação do coágulo, né? A partir do momento que o coágulo foi formado, a gente coloca o MTA aqui na parte da entrada do conduto, na região cervical. O MTA vai funcionar como um selamento, vai funcionar como um arcabouço, né, para chegada de célula inflamatória também, célula de reparo, e não vai interferir com toda a parte de formação celular. Ele vai até induzir a formação celular. E depois faz a restauração, né? Pode fazer temporário ou não. Então, aqui dentro do canal, a gente tem sangue coagulado e um tampão de MTA, né? De 3 milímetros. O resto ali é curativo.
E aí, depois de 15 dias, o dente se mostrou assintomático, né? A fístula ali ainda aparecendo. Depois de 15 dias, abre o dente novamente e aí checa aqui como é que está o MTA. Se tiver alguma infiltração, alguma fratura do material, estiver saindo sangue pelo MTA, a gente troca o MTA. Se não, apenas visualiza o MTA, confirma ali a integridade, é ali com uma sonda confirmando ali que o MTA está durinho, sem nenhum tipo de infiltração, sem nenhum tipo de fratura, sem nada. E aí faz aí a restauração final com resina. E aí vai esperar o desenvolvimento radicular a partir desse procedimento que foi realizado. O MTA só promove selamento? Não, quem vai promover estimular as células progenitoras aí, na verdade, é o próprio coágulo, é o próprio sangue. O MTA ali na cervical, ele só vai atuar como uma barreira não tóxica que não vai interferir no coágulo, né? Então não vai necrosar o coágulo, não vai de maneira nenhuma, deixa eu só dar um pause aqui, de maneira nenhuma vai interferir no desenvolvimento celular do coágulo, porque ele não é tóxico e ele ao mesmo tempo vai tomar presa porque ele é hidrofílico, tá? Então a gente vê aqui, começa a ver uma formação apical, né? Houve um desenvolvimento radicular, não simplesmente um fechamento da região que estava. 10 dias depois, a ausência de fístula, 10 dias depois da segunda consulta, né? A ausência de fístula, que é a ausência de sinal de infecção. E olha aqui como é que houve o crescimento da raiz, que é uma técnica diferente da apsificação. Então, houve o desenvolvimento radicular, né? E, além disso, o fechamento apical e não aquele ápice aberto, dificultando, como eu falei, a obturação, uma série de coisas. Então, é como se fosse uma regeneração radicular guiada, né? A gente está na época aí, principalmente de implante, aí, de regeneração óssea guiada, regeneração tecidual guiada. Isso é como se fosse uma regeneração radicular guiada, né? Diferente de um procedimento simples de apsificação, né? Então, em 61, Deus teve uma ideia inicial de revascularização, né? Mas como a gente não tinha ainda o MTA para selar, não tinha ainda ativação ultrassônica de solução irrigadora, né? Não tinha ainda técnicas muito adequadas, a revascularização não foi muito para frente, né? Tiveram alguns casos até que deram certo, então, mas não desenvolveu muito a técnica, né? Eu ainda vou falar um pouquinho da técnica mais para frente, mas de qualquer maneira, deixa eu só salientar logo agora que eu falei que a gente vai produzir um sangramento e depois vai colocar o MTA em cima dessa polpa sangrando, né? Só que a gente não vai colocar em cima da polpa sangrando, na verdade. A gente tem que esperar 15 minutos a formação do coágulo. Porque senão o MTA, se você coloca o MTA sobre o sangramento, ele vai dissolver, né? Então a gente não coloca sobre sangramento, a gente coloca sobre coágulo. E para aquele sangramento que está no canal virar um coágulo, em média, espera-se 15 minutos. Aí depois de 15 minutos, você pega um cone de papel virado ao contrário, testa ali no coágulo, vê se o coágulo já está mais firme. E em cima desse coágulo, coloca-se o MTA, tá? Mas eu vou fazer mostrar a técnica direitinho para vocês aqui. Então, a partir de uns 10 anos para cá, mais ou menos, 15 anos para cá, começou-se a dar início de novo, né, uma revisão de técnicas de revascularização, né? Então, houve a vontade aí de novos entendimentos sobre isso. E aí foram feitos muitos estudos em cães, né, com materiais específicos, né, fibra de colágeno, membrana de colágeno, usando uma série de substâncias e medicamentos aí, né, na revascularização. E aí
os resultados foram promissores, né? Então, realmente, aí teve o boom da revascularização há uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos, e aí com realmente uma técnica sendo mais consolidada, né? Óbvio que ela não é muito previsível, né? Tanto é que a gente vai ver que quando a revascularização não dá certo, a gente tem que voltar para o procedimento de apsificação tradicional, né? E uma das controvérsias que existem nesse procedimento, nessa técnica, é que não se sabe exatamente que tecido é esse formado no desenvolvimento radicular, porque você não tem mais odontoblasto, então não tem mais formação de dentina. Então, teoricamente, ali seria cemento, né? Só que, às vezes, você tem ali na bainha epitelial de Hertog, células mesenquimais indiferenciadas, que se tiver algum restinho de odontoblasto ali, essas células vão se diferenciar em novos odontoblastos, podendo formar até dentina. Mas pensar que tem odontoblasto viável numa lesão periarticular, ali mesmo que seja na parte apical, é um pouco mais difícil. Então, assim, não tem-se ideia exatamente de que tecido é esse formado, né? Mas que tem relatos de acordo com exames radiográficos e acompanhamento clínico, tá? Então, já em 2004, aqui, por exemplo, né, estabelecendo novos protocolos, né, com substâncias diferentes, e aí protocolos mais rigorosos, porque aí a gente fala em protocolo sim, porque são substâncias que foram testadas para ser colocadas em contato direto com o ligamento periodontal, né? Então, assim, a gente foge um pouquinho daquela coisa da tentativa e erro. Então, tem que ser realmente evidência científica e aí protocolo realmente, né? Porque quando a gente fala em endodontia hoje, se fala em protocolo, eu não gosto muito, né? Porque você tem protocolo de instrumentação, né? Mas a anatomia é diferente, né? Aqui não, aqui a gente tem uma resposta, né? Que tem um certo padrão. Apesar da resposta imune do paciente ser diferente, a resposta para o procedimento, ela às vezes é padrão. Então, estabeleceu-se um protocolo, mas esse protocolo ele tem que sofrer evolução. Ele tem que ser sempre revisado. O protocolo, a gente não pode estagnar no protocolo, né? Ele tem que ser revisado sempre. Então vamos ver esse caso aqui. Um menino de 11 anos de idade, né? O elemento 45, com aumento de volume, aqui uma lesão ampla, né? Até sugerindo aqui uma lesão endopério. Relatou sintomatologia um mês atrás, um mês antes da consulta. Na consulta, ele estava assintomático, elemento dentário rígido, né? E aí, a gente pensa, se estava rígido, por que esse dente tem lesão, né? A gente sabe que lesão acontece por cárie. E trauma, para romper o feixe vascular nervoso, tem que ser um trauma bem realizado, né? Com intrusão, por exemplo. Né? Então, por que esse dente está necrosado se o dente está rígido, com lesão? E a resposta para isso é que é a partir de um trauma. E também pensar em rompimento de feixe vascular nervoso com um ápice desse tamanho é mais difícil, né? Então, como é que se pensa na chegada dessa infecção? Através de microfissuras, pelo trauma, né? Com infiltração bacteriana através de microfissuras do esmalte, que entram em túbulos dentinários, e aí, dente com isogênese incompleta, né? Tem um espaço pulpar maior, né? Túbulos dentinários mais desenvolvidos, e aí aquela infiltração através de túbulo dentinário vai causando uma necrose gradativa, né? Chegando aí na infecção. Mas, teoricamente, a gente tem dentes rígidos, né? Na maioria dos casos. Então, ápice aberto aqui com uma infecção, uma lesão periarticular vista radiograficamente e uma fístula pela lingual. A gente pode ver a fístula aqui pela lingual do 45. E aí foi feito um rastreamento radiográfico de fístula pela lingual e a fístula chegou lá no ápice direitinho, mostrando realmente que a infecção era uma infecção endodôntica e não uma infecção periodontal, né?
Esse aspecto aqui, talvez um aspecto devido ao próprio trauma, ou então uma periodontite aí concomitante com uma lesão endodôntica, mas não que elas se encontrem em um determinado momento, não sendo uma lesão endoperiodontal verdadeira. Então, foi feito o acesso, e aí eu já estou mostrando como é que é feita a técnica de revascularização. Foi feito o acesso, e aí nesse caso aqui houve a drenagem de sangue pus, e aí a gente já começa a perceber por que o aspecto radiográfico era esse aqui, um aspecto difuso, mostrando realmente um abscesso, né? Então, abscesso agudo ou até abscesso crônico, a gente tem essa imagem mais difusa, né? O abscesso agudo sendo menos radiolúcido e o abscesso crônico mais radiolúcido pelo tempo de formação, tempo de evolução. Então, a gente tem uma área difusa aqui já realmente mostrando abscesso, por isso que ao acesso houve drenagem. Bom, a partir da drenagem, aí para quem não é endodontista, está aí a Cecília e a Patrícia, né? Sejam bem-vindas, aliás. Para quem não é endodontista, fica uma dica clínica bastante interessante. Sempre que vocês abrirem um dente, fizerem um acesso e houver drenagem pelo canal, deixem drenar sozinho, né? Nunca coloquem uma cânula de aspiração dentro do canal com a intenção de sugar aquela drenagem mais rápido. Porque o que faz drenar é que lá dentro da lesão periapical tem uma pressão muito maior do que a pressão externa. Então, quando a gente cria esse canal de comunicação através do acesso, essa pressão através de osmose o líquido tende a ir para um espaço de pressão menor. Quando a gente coloca a cânula lá dentro, tentando drenar mais rápido esse abscesso, esse diferencial osmótico ele é quebrado. Então, às vezes, a gente cessa uma drenagem na intenção de acelerar. Então, deixa drenar sozinho. Só vai secar ali o isolamento absoluto para não ficar nenhuma poça de pus ali no lençol. Então, vai drenar só em volta, né? Nesses casos aqui, você não precisa nem estimular a drenagem. O ápice é muito aberto. Mas em casos de dente com ápice fechado, você pode até colocar uma lima passando ali um pouquinho pelo forame, uma lima 15, uma lima 20, até para estimular essa drenagem. Mas nunca colocar cânula aspiradora dentro do canal, tá, gente? Então, nesse caso aqui foi feito o acesso, houve uma drenagem de sangue pus, e aí procedeu-se a irrigação com 20 ml de solução de hipoclorito de sódio a 5,25%. E aí, no caso, foi desse estudo, mas vocês podem usar tranquilamente a solução a 2,5%, tá? Nesse caso, evita usar 1%, que é usado em pediatria, porque aqui a gente não está tratando como pediatra. Aqui a gente está tratando infecção endodôntica, né? E microbiota endodôntica, ela não é eliminada com hipoclorito a 1%. Então, aqui realmente tem que ser o hipoclorito a 5,25%, óbvio, ou 2,5%, né? Óbvio que a gente vai ter uma cautela, né, na irrigação para que não haja extravasamento. E aí, o que a gente pode fazer? Pode colocar um cursor na agulha de irrigação, né? Ali 3 milímetros do ápice. Pode evitar usar seringas de alto calibre, tipo seringa de 10 e 20 ml, usar uma seringa de 5 ml para a pressão de irrigação ser menor, né? Então, assim, a gente toma uma série de cuidados aí para que haja aí uma segurança maior em relação ao extravasamento de solução irrigadora, tá? E aí, a partir dessa irrigação com hipoclorito, a gente usa a clorexidina, e para quem não é endodontista, lembrar que o hipoclorito ele não pode ser misturado à clorexidina, porque ele causa um manchamento dentário de uma mancha chamada paracloroanilina, que além de pigmentar o dente, ela é cocarcinogênica, ela é pré-carcinogênica. Então, a gente tem que neutralizar o hipoclorito ao invés de usar a clorexidina de forma seguida. Como é que a gente neutraliza o hipoclorito? Usando aí soluções entre um e outro. A solução de escolha ideal é o tiosulfato de sódio. Essa é a escolha ideal para a neutralização do hipoclorito, tiosulfato de sódio. Só que, como a gente já tem uma pancada de substância irrigadora para fazer endodontia, a gente fazer mais uma, pedir mais uma na farmácia de manipulação, às vezes não fica muito prático, né?
Então, a gente pode usar o soro fisiológico mesmo, ou água destilada, para neutralizar o hipoclorito e aí usar a clorexidina a seguir. Então, aqui foi feita a irrigação de 20 ml com hipoclorito. Essa irrigação ela pode ser ativada por uma ponta de ultrassom. Então, deixa a ponta parada ali no meio da solução. Ela vai fazer as ondas de ultrassom ali e vai ativar essa solução, fazendo um turbilhão, né? E melhorando a qualidade da irrigação. Após a utilização do hipoclorito, usa água destilada ou soro para neutralizar, faz uma irrigação final com clorexidina, 2%. Não é Periogarde, não é nada disso, a clorexidina é realmente para endodontia, né? Clorexidina 2%, como solução irrigadora. Depois disso, faz a secagem em cone de papel. Essa secagem de cone de papel, lembrar que cone de papel tem que ser estéreo. E pelo ápice ser muito aberto, né, tem que virar esse cone ao contrário, né? Senão a gente não tem um secamento ideal. Então, você vira o cone ao contrário, coloca a parte mais grossa do cone para dentro do canal. E aí, existe uma pasta em endodontia chamada pasta Trimix, ou pasta triantibiótica, ou nos Estados Unidos, como ela é chamada de Q-Mix, né? que é uma pasta que foi idealizada para revascularização porque mostrou resultados satisfatórios. Mas o hidróxido de cálcio ainda é utilizado, tá? Essa pasta triantibiótica, ela é utilizada por quê? Principalmente porque o hidróxido de cálcio ele fragiliza a estrutura dentinária se usado muito prolongadamente, que não é o caso aqui. Revascularização você vai fazer no máximo 2 ou 3 consultas, então não é o caso, mas principalmente essa pasta é utilizada porque o hidróxido de cálcio em contato com os tecidos periodontais, ele é um pouco tóxico, porque ele tem muita alcalinidade, então ele vai causar algum tipo ali de necrose superficial tecidual, né? Quando a gente quer uma aplicação, que isso aí vai durar 2, 3 anos, a gente tem tempo para nova formação celular e tal, essa necrose tecidual ela não importa muito. Mas quando a gente quer formação celular a partir da bainha epitelial de Hertwig, de células mesenquimais indiferenciadas, a gente quer o menor tipo de toxicidade possível ali no periápice, para manutenção da viabilidade celular. Então, o hidróxido de cálcio, por ser cáustico, ele é tóxico nesse sentido. Então, a utilização da pasta triantibiótica é por ela ser menos agressiva. Não é que ela tenha assim, um efeito muito melhor em termos de fechamento, mas ela é menos agressiva, né? Então, essa pasta ela é formada pelo ciprofloxacino, que é um antibiótico, o metronidazol, desculpa que está faltando um L aqui, metronidazol e a minociclina, né? São antibióticos aí encontrados facilmente no mercado. Vai fazer a mistura desses antibióticos, que já vou ensinar como, tá? Vou demonstrar aqui como é que se faz isso. E isso aí vai virar uma pasta, né? Vai se colocar essa pasta no canal inteiro. E aí, quando coloca aqui 8 milímetros, é porque nesse caso aqui, né, o dente tinha aí 11 milímetros de conduto. Então, colocou ali 8 milímetros radiculares e 11 milímetros totais. Então, 8 milímetros foi preenchido com a pasta e os 3 milímetros apicais ali com curativo, tá? Que eu já vou mostrar para vocês qual seria esse curativo. E ali, 3, 4 milímetros de curativo, que você pode deixar o curativo só aqui na cervical ou então deixar o curativo até a oclusal, não tem problema nenhum. Nesse momento não tem problema. Bom, então foi feito isso, né? Depois de 15 dias, mais ou menos, a gente pede para o paciente voltar. Em relação a esse caso, o paciente retornou em 26 dias, aí deve ter sido por outros motivos, mas geralmente a gente pede aí uns 15 dias. O paciente retornou assintomático, a ausência daquela fístula, deixa eu voltar lá, aquela fístula que tinha lá lingual, a ausência de fístula, mostrando
que houve uma regressão aí, pelo menos, dos sinais da infecção, uma pequena redução da lesão perradicular, então aquela área difusa do abscesso inicial já não existe mais, existe realmente uma lesão periapical mais circunscrita ali na região, nem tão circunscrita, mas menos difusa do que o abscesso, né? E aí foi feito o quê? O acesso, de novo a irrigação com hipoclorito, então removeu-se ali aquele curativo inicial do acesso e removeu-se a pasta triantibiótica com hipoclorito. Após tudo removido, o que se faz? Pega-se um instrumento de baixo calibre, uma lima 15, uma lima 10, ou então uma sonda reta, bem fininha, né, com muita cautela, e vai sondar aqui, ó, esse periápice, para ver se existe ali um tecido, né, se ainda tem resto de pus, alguma coisa. Se não houver uma drenagem de pus, ou seja, se a infecção realmente tiver partido para desenvolver, a evolução da infecção tiver partido para uma fase crônica, não tiver mais aquela infecção aguda, o que faz? Bom, aí a gente já usou a pasta triantibiótica, nesse caso aqui por 26 dias, para desinfecção, né? Então, para a gente pensar em desenvolvimento radicular através de células, o primeiro passo é desinfecção. Onde tem infecção, não tem progenição de células, né? De reparo viáveis, né? A gente tem células imunes, células clásticas de combate à infecção, umas células de reparação para reparo apical só após o final da infecção. Então, essa pasta triantibiótica funcionou aqui 26 dias para redução do potencial de infecção. A partir daí, quando não tem mais pus, com uma lima 15 ou uma sonda reta, a gente promove uma injúria aqui, e aqui no caso foi 15 milímetros, ou seja, foi 3 milímetros. Lembra lá, ó, que o total eram 11 milímetros, né? Eram 8 aqui, mais 3 ou 4 ali de curativo. Então, ali, pensando em 11, 12 milímetros, fez-se ali uma sobreinstrumentação proposital de 3 milímetros, né? Sendo um total de 15 milímetros. Então, se o dente ali tinha 12, fez a sobreinstrumentação proposital de 3 milímetros para quê? Para promoção de um sangramento periapical. Um sangramento vindo do ligamento periodontal. Então, a gente passou do forame com o instrumento 15, uma lima tipo K mesmo, uma Redstone, tanto faz, ou uma sonda reta. Isso é bem devagarinho, não é para ficar traumatizando, não, né? Porque a gente quer pouco sangramento, a gente não quer um sangramento abundante que a gente precisa ficar fazendo ali hemostasia. A gente quer um sangramento ligeiro. E também é uma coisa muito suave, né? A gente não quer causar mais injúria. A gente não quer causar mais inflamação. A gente quer causar sangramento, é diferente, né? Então, passa ali 3 milímetros e induz um sangramento, né? Bom, aí como no vídeo ali foi mostrado, a gente vai ver que o sangue vai começar a subir aqui pelo canal. Quando esse sangue estiver subindo, a gente para e espera que ele fique até 3 milímetros da junção cemento-esmalte. Ah, mas se ele passar e for até a entrada do canal, a gente seca com cola de papel. A gente seca com algodão estéreo. Até ele ficar ali 3 milímetros da junção cemento-esmalte. Tá bem? Bom, e aí nesses 3 milímetros a gente vai colocar o MTA. Tá? Hoje em dia, a gente tem evitado usar o MTA antigo, que era esse aqui ProRoot, ou então aquele da Angelus antigo, porque ele promovia muito manchamento coronário, né? Então, hoje em dia, a gente tem o MTA HP Repair, que inclusive até muito melhor em relação à manipulação, mais fácil de manipular, porque a substância de radiopacidade, o radiopacificador, foi alterado, não é mais o óxido bismuto. Então, a gente não tem mais o manchamento com o MTA HP Repair,
da Angelus, né? Então, a gente promoveu o sangramento ali, faz um plug aqui de 3 milímetros de MTA e coloca um algodão, lembrando, né? Lembrando, tá aqui, esperar 15 minutos pelo coágulo, né? Então, eu esperei 15 minutos acontecer o coágulo. Eu não coloco o MTA no sangue, porque senão ele vai dissolver. Então, eu espero 15 minutos coagular o sangue e aí eu tenho uma consistência daquele sangue. Eu posso até colocar um pano de papel para ver se o coágulo está firme e aí em cima do coágulo o MTA, ok? Se eu colocar no sangramento, ele vai dissolver. Bom, eu coloco o MTA sobre o coágulo. Eu vou ali, não preciso fazer uma compressão rígida, porque senão eu posso acabar desestabilizando esse coágulo. Eu faço uma compressão bem suave ali com calcador de paiva ou então com pano de papel. Coloco um algodão úmido sobre o MTA, um algodão estéreo, úmido. E aí pode ser água destilada mesmo, até o próprio hipoclorito também, só para evitar qualquer tipo de infecção ali. E aí vou explicar por que esse algodão úmido, né? Esse algodão úmido é para promover a presa do MTA na parte que não está em contato com o sangue, né? Na parte que está virada para a gente, na parte coronária, não na parte do canal. E aí, tem gente que faz esse procedimento em uma consulta só, em sessão única. Aí o que tem que fazer? Tem que esperar o tempo de presa do MTA, que é em torno de 40 minutos. Então, se você quiser esperar ali o MTA 40 minutos ali, 1 hora, ele tomar presa adequadamente, pode esperar. Mas isso, às vezes, na clínica diária fica um pouco difícil. Então, você coloca um algodão úmido após o MTA e sela ali com um selador temporário. Aqui, no caso, foi o Cavite, né, da Septodonte. A gente pode usar o óxido, que é o Eugenol, não seria interessante. Usar aquele Vilevir, né? Não usar cotozol, porque o cotozol, a gente contraindica o cotozol, porque ele causa muita fratura. Pode usar o Bioplique, que é uma resina temporária, né? Pode usar o Obitur, né, que são... Ou então pode usar o próprio fosfato de zinco também, que libera menos... Eu não tenho Eugenol, né? Então é mais tranquilo. O Eugenol é um pouquinho tóxico nesse sentido, né? Mas também no Eugenol não vai ter contato com polpa, então a gente só evita, né? Vaporização de Eugenol, coisa nesse sentido. Então sangramento, MTA 3 milímetros cervical, bolinha de algodão nesse espaço aqui, ó, e ali o cavite, né? O cavite, tanto faz. Paciente retorna em 15 dias, de novo, acesso, remoção do curativo, remoção do algodão. E aí faz aquele teste do MTA, vê se ele está íntegro, vê se ele não está fraturado, vê se ele realmente tomou presa direitinho, né? Se ele está estável. E aí faz a restauração com resina composta direto. Pode fazer um ionômero, que seria o ideal. O material mais interessante para ter em contato direto com o MTA é o ionômero. E aí faz uma basezinha de ionômero ali e restaura com resina. E aí retorna o paciente. Você pode, aqui no caso foram 6 meses, eu acho interessante menos. Faz 3 meses, depois 6 meses. A gente tem aí uma ideia que eu vou colocar depois. Esse paciente retorna, vai retornando gradativamente, a gente vai acompanhando o desenvolvimento radicular, né? Então, aqui a ausência de fístula, no momento lá da colocação do MTA. E aqui 6 meses de acompanhamento, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, aqui a gente vê, ó. Olha como é que o ápice está fininho aqui, ó. A parede dentinária é fininha. O ápice aberto, ó. O conduto, o ápice não, desculpa. A parte mais apical do conduto, né? É muito aberta aqui, aquela boca de bacamarte que a gente chamava antigamente, né? Aberto. E aqui, ó, depois de 6 meses, a gente já tem aqui um início de fechamento, ó, já com a espessura maior da dentina. Produção aqui do fechamento do conduto, ou seja, a gente não tem mais aquele conduto amplo como tinha, né? Que é o problema da apsicação. A apsicação só fecha o ápice, ela não promove desenvolvimento radicular, né? Então aqui olha como é que o conduto tá amplo, e aí essas paredes ficam finas. Com a risogênese, revascularização, desculpa, olha como é que com 6 meses já tem uma espessura maior de parede dentinária e já começa a ter uma formação radicular. E óbvio, o tamanho da raiz, né, ele aumenta.
ele vai desenvolver. Aqui, com 12 meses, um fechamento maior ainda, a luz do conduto também fechando, e com aqui 18 meses, 1 ano e meio, né? Praticamente fechado aqui o ápice, a gente pode dizer assim, ó, já tem uma laminadura que a gente pode enxergar aqui, ó. Já tem laminadura. Se tem laminadura, o ápice está fechado, né? Então, assim, houve um desenvolvimento radicular adequado, porque se tivesse feito uma aplicação, talvez a raiz estivesse aqui, ó, e a gente tivesse uma estrutura menor. Então, isso, na verdade, é uma regeneração radicular guiada. Eu inventei esse nome agora, na verdade, há meia hora atrás, quando eu estava dando aula para vocês. Eu nunca ouvi esse nome, não. Acabei de inventar, ou se já tem, passou aí por telecinese, teletransporte, na verdade. Tá? Então, assim, então a gente vê aqui a radiografia inicial, né, desenvolvimento radicular, raiz mais curta, e aqui, ó, 2 anos depois. Olha como a gente tem um fechamento aqui, bem legal, né? E olha como é que a raiz desenvolveu o tamanho dela. E olha que impressionante, resposta positiva ao teste de sensibilidade. A gente responde positivamente, né? Isso é interessante, primeiro, porque, assim, como é que foi feito o teste de sensibilidade? Aí, assim, eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, porque, assim, como é que colocou algodão aqui, né? E aqui não tem câmara pulpar. Se eu coloco frio ou calor aqui, como é que vai responder se eu não tenho câmara pulpar? É a mesma coisa que fazer frio ou calor em coroa protética. Eu não tenho câmara pulpar, não tem teoria da hidrodinâmica, não tem nada para... isso aqui não conduz calor nem frio. Então, provavelmente, aqui deve ter sido feito um teste elétrico. E o teste elétrico ele pode estar mostrando apenas inervação, né, e não vascularização. Então, na verdade, para a gente saber realmente se aqui tem tecido vivo aqui dentro, seria só a dosimetria de Doppler, né, através de oximetria, né, de fluxo, como se fosse uma oxigenação, né? A gente, através da dosimetria de Doppler, a gente consegue realmente ter um teste de vitalidade e não um teste de sensibilidade, que é o que a gente faz hoje em dia. Então, muito legal o resultado, há 2 anos. E aí, se a gente não tinha odontoblasto aqui, porque o odontoblasto só está presente na polpa, né? Se eu tenho uma polpa necrosada com infecção, não tem mais polpa. Então, se eu não tenho odontoblasto aqui, quem é que formou isso aqui? Será que foi cementoblasto? Né? Pode ser. Será que é outro tecido mineralizado, qualquer, mais relacionado ao osso? Provavelmente não, porque senão você teria uma anquilose. Né? Então, assim, a gente não tem uma resposta adequada de que material, de que tecido é esse. Né? Então, imagina-se que seja até a formação dentinária pelo aspecto, né? E aí, mesmo aqui, em caso de necrose e infecção, a gente tem lá no ligamento periodontal aquelas células mesenquimais indiferenciadas, aquela bainha epitelial de Hertwig, que dá muita origem a cistos periapicais, né? Talvez nessa a gente tenha ali um restinho de odontoblasto, porque precisa ter contato dessas células indiferenciadas para a formação de odontoblasto. Células indiferenciadas são células progenitoras, são células tronco, né? Elas formam células que estão ali próximas. Então, se uma célula indiferenciada progenitora ela encosta ali no odontoblasto e começa a formar odontoblastos novos. Então, para isso, tem que ter odontoblasto viável. Né? Isso realmente parece ser dentina. Então, provavelmente, ali naquele coto ali, está algum odontoblasto viável ali, né? Provavelmente. Então, mostrando aqui que até em caso de pulpotomia mesmo, né? Aí foram feitos diversos artigos aí com o próprio MTA, né? Então, aqui a gente tem um tecido pulpar aqui a camada de MTA numa pulpotomia e pouquíssima inflamação, ó, pouquíssimas células ali. Então, MTA, se tiver que causar alguma inflamação transitória ali local, que não vai durar mais que um dia, não vai comprometer o tecido pulpar. Pelo contrário, vai estimular a formação celular, né? A gente tem muito trabalho de cirurgia parodontológica mostrando aí que quando o plug apical é feito com MTA, a gente tem osteoclasto, osteócito até, na matriz do MTA. Então, ele fazendo a condução
da formação óssea, né? Então, logo abaixo aqui do MTA, células viáveis da polpa. Então, mostrando aqui a biocompatibilidade do MTA, né? E principalmente a não toxicidade. Então, aqui são casos também de estudos feitos com MTA, em estudo de sangramento. Aqui, ó, mostrando a vascularização, né, através de eletroneuromiografia. Então, aqui, como é que a gente tem aqui, ó, um tecido necrosado, um tecido com poucas células, né, necrosando, só um final ali de ligamento. Isso aqui é um pouquinho difícil de ver, mas o que está querendo mostrar aqui é que aqui, ó, a gente está tendo a entrada de capilar. Ó. É como se aqui estava vazio, aqui está preto, né? Então, como se não tivesse célula, como se tivesse polpa. Como se aqui fosse uma polpa necrosada com o resto aqui de alguma coisa viável. E aí, depois do uso do MTA e todo aquele coágulo, estimulação de sangramento no canal, a gente tem entrada aqui de novas fibras, olha os capilares sendo formados aqui, ó, uma revascularização, né, como é o nome do procedimento, revascularização, né? Então, só para mostrar aqui o trabalho lá, né, esse trabalho que a gente viu aqui desse caso. Então, essa pasta triantibiótica, ela vai preencher o canal aqui até o final, deixando aqui 3 milímetros de sobra para a colocação do MTA. Tá? Então, a gente coloca aqui, pode ser também, nesse momento, a pasta triantibiótica, não precisa ser necessariamente o MTA. Pode ser, mas você pode colocar também simplesmente o algodão estéreo e o curativo, né? Então fica curativo, algodão estéreo e pasta triantibiótica. E aí na segunda consulta que a gente vai remover a pasta triantibiótica, a colocação do MTA. Então na primeira consulta da revascularização da técnica é desinfecção, irrigação com hipoclorito, neutralização do hipoclorito com soro ou água destilada, irrigação com clorexidina, né? Secagem do canal com cone de papel invertido e depois estímulo de sangramento. Estímulo de sangramento, deixar esse sangue vir até 3 milímetros da junção cemento-esmalte. Caso ele venha mais, seca com cone de papel ou algodão estéreo. Deixa ali 3 milímetros abaixo. Como se fosse fazer tampão de clareamento, né? A gente rebaixa a gutapeste a 3 milímetros e depois faz um tampão de fosfato de zinco, como se fosse isso. Então, você vai deixar ali 3 milímetros abaixo o sangue, né, como se fosse a gutapeste ali do clareamento interno. Deixou ali o sangue, preencheu com algodão estéreo e um curativo. Na verdade, desculpa, MTA e o curativo. E vamos prosseguir. Então, na primeira consulta, né, desinfecção, irrigação, hipoclorito, irrigação, clorexidina e pasta triantibiótica, tá? Pasta triantibiótica, preenchendo aqui. Algodão curativo. Na segunda consulta, novo acesso, remoção da pasta triantibiótica com hipoclorito, estímulo de formação de sangue, né? Espera 15 minutos formar o coágulo. Aí coloca o MTA aqui 3 milímetros em cima do coágulo. E aí fecha com algodão ali, vai fazer em 2 consultas, fecha com algodão para poder o MTA tomar presa e curativo. Se quiser esperar o MTA tomar presa, espera o MTA tomar presa, ionômero e resina. A Kátia está falando aqui que realmente trabalhar com hipoclorito, com ápice aberto, é mais difícil, né? Por isso que eu acho que esse procedimento deve ser feito por endodontista, não por pediatra ou clínico. Então, eu acho que é o endodontista. Então, a gente vai trabalhar com o máximo de segurança possível, né? Seringas de 5 ml, até de 1 ml, mas seringa de 5 tá bom. Seringas com agulhas, com a saída lateral, não necessariamente aquela agulha convencional com saída frontal. A gente tem agulhas em endodontia hoje que tem o corte em meia cana, então a saída é lateral. Então o hipoclorito vai para o lado, não vai para frente.
trabalhar 3 milímetros aquém do ápice, porque a gente sabe que a solução irrigadora, mesmo você injetando lentamente, ela vai 3 milímetros além, então você não precisa chegar no forame, então é trabalhar com cautela, né? E não precisa também exagerar no hipoclorito, né? Você vai fazer ali 10, 20 ml. 20 ml, 4 seringas de 5, tá? De bom tamanho. Então, na segunda consulta, né, a gente vai remover a pasta antibiótica, promover o sangramento, fez o coágulo, tampão de MTA. Aí é interessante, né? Se não houver nenhuma resposta, se isso aqui, radiograficamente, se mantiver igual, não houve nenhuma resposta em 3 meses, esquece, tá? Você pode até optar por fazer de novo a pasta antibiótica e tal, mas geralmente que a literatura fala que a revascularização não foi favorável. E aí a gente vai partir com um procedimento de apsicação convencional mesmo, tá bem? Então, primeiro controle, 3 meses. Não houve diferença alguma radiográfica ou até uma piora, parte para a apsicação. Provavelmente a desinfecção não foi totalmente debelada, tá? Aí a apsicação é troca de hidróxido de cálcio direto até a formação radicular, ou então 2 trocas de hidróxido de cálcio com um tampão de MTA apical, como eu mostrei ali no início. Volta para a técnica convencional tradicional. Então, esse caso aqui, o pré-operatório, é 7 meses, né? Mas eu mostrei ele já de 2. Esse aqui é 7 meses, então ver como é que o conduto está mais fino, né? Bom, como é que a gente vai fazer essa pasta triantibiótica? Bom, de preferência, você tem que arrumar os antibióticos em cápsula, né? Porque você simplesmente vai abrir a cápsula, misturar o pó ali num pistilo, ali num grau de pistilo, ou então num porta-enxerto, alguma coisa. Joga a cápsula ali, mistura tudo em doses iguais, tá, gente? Então, às vezes, se a cápsula é maior ou menor, você tem que colocar num meio de armazenamento que dê igualzinho a dose, né? Então, é 1 para 1 para 1, ó. 1 para 1 para 1 do pó. Então, cipro, metro e mino, né? Ciprofloxacino, metronidazol e minociclino. Doses iguais. Se não tiver cápsula, você tem que pegar o comprimido, tirar aquele revestimento dele que é feito de açúcar, né? E moer com pilão, né? Empurrar mesmo. Eu uso isso aqui no consultório. Isso aqui vem de farmácia. Isso aqui na parte superior tem um cortador de comprimido. E aqui, ó, na parte inferior, aqui você guarda os comprimidos. E aqui na parte inferior tem uma rosca que você coloca o pó aqui. Depois você vai girando isso e ele vai apertando, vai comprimindo todo esse pó. Então vai dar uma comprimida e vai amassar esse pó. É interessante, é um triturador de pó. Mas você pode fazer com pistilo, grau pistilo mesmo. Então aqui, ó, a gente vai pegar essa pasta, ela precisa de um veículo, né? Se for veículo aquoso, soro, anestésico, água destilada que a gente geralmente usa para medicação intracanal, essa pasta vai dissolver. Pode ser a glicerina, que é um veículo viscoso, ou propileno glicol, que é aquela pasta Kahlen, né? Que é a substância utilizada na pasta Kahlen. Porém, ou a glicerina ou o propileno glicol, eles vão ser inertes. Eles não vão ajudar em nada, né? Então, eles só vão funcionar como veículo. Então, a literatura sugere que use-se o macrogol. Macrogol são essas substâncias que são utilizadas em sachê como laxante. Então, vende com o nome aqui de, por exemplo, Moving Lax, né? E aí você tem, além do macrogol, que é uma substância, você tem o polietileno glicol, com cloreto de sódio e carbonato de sódio. Então, essas substâncias aqui do macrogol favorecem a formação de um arcabouço, de uma matriz para a pasta, tá? Para essa pasta durar mais, para essa pasta ter um preenchimento melhor, tá? Então, assim,
vai pegar esse conteúdo do sachê aqui, né? Que é um laxante, um macrogol, e dá para procurar isso tranquilamente em farmácia. Vai pegar a pasta, vai ser uma dose de pasta, tá? Desculpa, uma dose de macrogol para 5 de pasta, 1 para 5. Então vai pegar ali uma dose de 5 daquela substância moída ali, daqueles pós que foram moídos, ou se conseguiu todos os antibióticos em cápsula, não precisou moer, só misturou, só vai moer se for comprimido, ou se for drágia, né? Então 1 para 5, 1 de macrogol para 5, desculpa, para trimix, 1 para 5. Vai misturar isso até ficar uma substância, uma consistência cremosa, né? Que o polietileno glicol, ele já é um veículo viscoso, então ele dá uma consistência cremosa. Quando tiver na condição cremosa, já está ideal. Se ficar mais friável, ficar escamoso, como está aqui assim, ó, aqui está friável, aqui tá escamoso, desculpa, aqui tem mais lascas, né? Foi colocado muito antibiótico. Aí você tem que adicionar o macrogol, tá? Então até que fica uma pasta mesmo, tipo uma pasta de dente mesmo, né? Uma maionese. Essa é a consistência ideal. Aí você coloca no canal. Então vamos ver aqui esse vídeo. Isso aqui não é meu não, tá, gente? Isso aqui é do YouTube. Então, mostrando aqui o elemento de 21 anos. Desculpa, elemento 21, paciente 9 anos, a fratura coronária. Então, mostrando aqui o procedimento de revascularização. Realizado o acesso. Aí, ó, lesão periarticular. Acesso realizado. E aí, já na segunda consulta, depois da remoção ali, fazendo uma limpeza, né? Colocação da pasta triantibiótica, foi feita uma limpeza com Redstone. Colocação da pasta triantibiótica 26 dias depois. Ó, minociclina, ciprofloxacino, metronidazol. Aqui estimulando, removendo ali sujidade, né? Fazendo o secamento do canal ali com cone de papel. Ali colocou 3 juntos, eu prefiro colocar um invertido, sempre estéreo. E ali, ó, a pasta triantibiótica sendo levada com lentulo. Tá? O ideal é que essa lentula aí tenha... Não dá para colocar cursor em lentulo, mas tenha pelo menos uma marcação ali, para a gente ter uma ideia de profundidade. E ali vai empurrar a pasta, ó, até ela ficar a 3 milímetros da junção cemento-esmalte. 15 dias com pasta, ó, pasta, 3 milímetros da junção cemento-esmalte. E aí, segunda consulta. Aí sim, remoção da pasta, sangramento. Ó. Não vai colocar o MTA aqui, senão ele vai dissolver, né? Então, seca com cone de papel, deixa o sangramento ali a 3 milímetros da junção cemento-esmalte, abaixo da inserção gengival, teoricamente. Depois de 15 minutos da formação do coágulo, coloca o MTA. Aqui, na verdade, o MTA antigo, que causava manchamento, né? Usando ali um porta-MTA, e aí pode usar uma espátula mesmo, pode usar um porta-amálgama também serve. Não precisa empurrar muito o MTA, é só acomodar o MTA ali em cima do coágulo. Aí vai empurrar ali, empurra com o algodão, e aí coloca depois o algodão úmido, né, para poder o MTA que está para a parte coronal tomar presa, porque o MTA toma presa em umidade. Se não tiver umidade, ele não vai tomar presa adequada. Então, deixou o algodão úmido ali, botou um curativo normal ali, um Obitur, um Vilevil. Então, ó, MTA colocado e aqui o sangramento. MTA, né? E aí controle, 1 mês, 3 meses, 6 meses, vai controlar, né? Radiograficamente para rever esse protocolo, tá? Então, tem vários estudos hoje já prolongados, né, de longa duração. Então, a minociclina, metronidazol e o cipro, né? Agora, existe um problema que a minociclina, ela causa manchamento dentário, né? Então,
em alguns casos, a gente tem o manchamento da coroa, que era o manchamento causado pelo antigo MTA por causa da minociclina. Tá? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Para evitar o manchamento, e principalmente dente anterior, né? E até mesmo por causa desse manchamento, a gente deixa essa pasta antibiótica a 3 milímetros da junção cemento-esmalte, né? Além de ser um espaço ali para evitar a infiltração coronária, esse espaço que é deixado de 3 milímetros da junção cemento-esmalte, também funciona para a minociclina não manchar a coroa. Tá? Agora, se você quer evitar de qualquer maneira, não quer né, nem cogitar a hipótese de manchamento, você pode trocar a minociclina pela cefalosporina. Tá bem? Então, você pode fazer a pasta triantibiótica com cefalosporina, metronidazol e ciprofloxacino. Tá? Algumas comparações aqui da revascularização, que é a técnica que é feita atualmente, com o plug de MTA apical, né, através da apsificação, ou a técnica de trocas sucessivas de hidróxido de cálcio durante 2, 3 anos até o fechamento apical. Em relação à altura, alterações na largura do forame, do ápice, a gente teve um maior fechamento em 28% dos casos com revascularização. Com MTA, nenhum. Nunca teria também, né? Se você tem um plug de MTA, você não tem como fechar o ápice. E o hidróxido de cálcio, 1,5%. Olha como é que o hidróxido de cálcio ele não fecha o ápice, ele cria uma ponte cálcica ali. Então é mais fácil o hidróxido de cálcio criar uma ponte cálcica, né, do que promover o fechamento apical com cemento. Então a revascularização aí com um índice maior de fechamento com tecido cementário realmente. Comprimento radicular, 15% houve o maior crescimento de raiz quando comparado a 6% do MTA e 0,4% do hidróxido de cálcio. Olha como é que a revascularização ela dá maior as propriedades, ela dá maior estrutura ao dente do que os processos de apsificação comuns. Taxa de sobrevida, 100%. E aí, nesse estudo, todos os dentes revascularizados tiveram sucesso, não foram extraídos depois. Plug de MTA, uma taxa de sucesso bem interessante também, 95,5%. Só que aí, sobrevida que a gente fala em relação ao procedimento, né? Que aí talvez com o plug de MTA a gente tenha a maior chance de fratura radicular, uma série de coisas, né? Uma raiz mais curta, favorecendo a mobilidade futura, alguma coisa nesse sentido. Hidróxido de cálcio, 77%. Então, assim, são procedimentos que dão certo, né? 70% de sucesso é interessante, né? Mas, em relação à estrutura dentária, formação radicular, fechamento foraminal, uma série de coisas, revascularização sobra, né? Então, vamos lá no passo a passo agora, pensando agora clinicamente, saindo de artigo. Então, esse protocolo aqui, ele diz respeito a uma compilação de artigos, não só aquele artigo que a gente viu, né? Uma compilação de artigos. Então, qual é o guia de procedimento hoje da Associação Americana de Endodontia para revascularização? Então, anamnese, checar o status do movimento radicular, como é que está, documentar, né? Se essa raiz está formada só até o terço médio, tamanho da raiz, né? Para a gente ter critério de avaliação futuro, critério de comparação também. Histórico da infecção endodôntica, se tem fístula, se teve febre, né? Se teve, como é que foi a evolução dessa infecção, se teve formação de pus, se teve pus no acesso. É a documentação inicial. E tem que ter uma ideia também de como é que vai ser o prognóstico restaurador dessa coroa, né? Se tiver que botar pino, esquece, não tem como. Né? Se for uma lesão de cárie gigantesca, tiver que colocar pino, esquece, como é que você vai botar pino? Né? Uma raiz que já é curta,
Uma raiz, né, que, por mais que seja feita a revascularização, não é uma raiz que a gente tem aí a luz apical, o conduto fechado da maneira normal. Ele fecha mais do que os procedimentos tradicionais, mas ele não fecha igual. Então, talvez essa raiz não seja uma raiz de escolha para a colocação de um pino, né? Critérios de inclusão. Tem que ser dente com ápice aberto, não adianta fazer revascularização em ápice fechado, né? Não, aí por motivos óbvios, né? Não vai ter como fazer sangramento, não vai ter como sangue entrar, uma série de coisas, né? E também, se o ápice está fechado, não precisa ter formação apical. Tem que ser o dente necrosado, né? Porque aí, se tiver polpa viva, não é mais revascularização, é apicogênese, né? Então, tem que ser dente necrosado com ou sem lesão. Então, não precisa ter lesão para você fazer a pasta ter antibiótica. Basta estar necrosado. O ápice, o forame, na verdade, né? Forame não, porque não tem forame. O ápice. A abertura apical, na verdade, né? Tem que ter mais de 1 milímetro de diâmetro. Então, não pode ser aquele coisa pequenininha, tá? Porque para a entrada de vaso, para favorecer a entrada de vaso, senão não vai entrar, não vai revascularizar, não vai favorecer a revascularização. E a coroa tem que ser passível de restauração, né? Sem pino, provavelmente, de preferência. O paciente deve assinar um termo de consentimento, porque isso é uma tentativa, né? Isso é uma tentativa. Tanto é que se não dá certo, a gente volta para a aplicação convencional. Então, o paciente tem que estar ciente que é uma tentativa. A gente não pode prometer nada. A gente não sabe nem que tecido está formando ali, né? Não é uma tentativa. Acompanhamento rígido, então os pais têm que trazer a criança, né? De qualquer forma, então, que seja um dente permanente. O paciente tem que retornar. Acompanhar a lesão, o desenvolvimento da lesão, né? Radiograficamente. Se não ficar preso ali na revascularização eternamente, a fístula está ali 6 meses, aí fica trocando pasta de antibiótico, esquece, parte para hidróxido de cálcio, muda a estratégia, né? A revascularização não está dando certo. E analisar a formação apical ali, né, radiograficamente. Então, qual é a sequência operatória? Anestesia. De preferência, anestesia sem vasoconstritor, tá, gente? Aí, motivos óbvios, né? A gente não quer limitar o sangramento, né? Se a gente faz uma anestesia com vaso, a gente diminui o sangramento apical. A gente quer sangue, né? Então, a gente tem que fazer, pelo menos na primeira consulta, que é a consulta de desinfecção, a gente pode até fazer com vasoconstritor. Mas na segunda consulta, na consulta de estimulamento ao sangramento, aí tem que ser sem vaso. Senão não vai sair muito sangue. Anestesia, acesso, isolamento absoluto. Até aí tudo normal. Desinfecção do campo operatório, passar um algodão ali com hipoclorito no lençol. A gente tem que imaginar que essa técnica ela tem que ser o mais asséptica possível. A gente não pode introduzir micro-organismo dentro do canal. Acesso radicular, a gente não pode ficar ali com aquele acesso radicular, que é aquela entrada do canal pequenininha. Faz um desgaste compensatório ali, tira aquele ombro dentinário para pelo menos você enxergar, né, o sangue vindo do canal, o sangue preenchendo o canal. Para a sua ponte de ultrassom, a agulha de irrigação entrar sem estar torta, sem entrar tensa. Então, você não precisa fazer um preparo com gauge, nada disso não. Mas você faz um preparo ali da abertura da entrada um pouquinho maior. Pode até usar, que a nossa especialização de endodontia, ela não preconiza muito o uso de gate, não. A gente considera a gate um bom instrumento, a gate deve ser utilizada, mas é um instrumento antigo. A gente tem coisa muito melhor hoje em dia. Então, quer usar uma gate, usa uma gate 2, uma gate 3, não vai para 4, 5, 6, não. Tá? Então, você vai fragilizar o dente. Né? É um dente que tem estrutura dentinária. As paredes dentinárias são pequenas. Você não pode nem instrumentar esse dente. No máximo, passar uma réstita muito de leve, mas mesmo assim não é nem indicado. Teoricamente, esse dente vai ser limpo só com irrigação. Por isso que a gente ativa a solução irrigadora. Né? Mas a gente tem que abrir um pouquinho a entrada do canal para poder ter acesso ao canal. Então, fez essa entrada, né? Desinfectou o campo operatório. Inspeção do status pulpar, ver como é que está sangramento, né?
Esse sangramento ele tem que ter uma cor adequada, uma textura adequada, né? O volume adequado. Então, assim, o que é cor adequada? O sangramento ele tem que ser um vermelho vivo. Não pode ser vinho, né? Vinho é um sangue pisado, é um sangue antigo. Então, vai irrigando até esse sangramento, na segunda consulta, ser um sangramento adequado. O coágulo tem que ter textura, né, firme. E o volume de sangue tem que ser bom também. Não dá, aquele sangramento ralinho vai demorar a coagular. Então, se está aquele sangramento seroso, não ver aquele vermelho vivo, nada disso, cutuca um pouquinho mais lá na instrumentação para ativar um pouquinho mais o sangramento. E aí, se você não obtiver um bom padrão de sangramento, por algum motivo, né, ou a lesão perreticular está muito grande, aí estabelecer um sangramento ali está difícil, esquece e parte para a psicação, né? Não tem jeito. Então, como eu falei, a desinfecção do canal através de solução irrigadora, a instrumentação está contraindicada pelo enfraquecimento das paredes, estabelecimento de componente de trabalho radiográfico, o localizador vai ser difícil de ser utilizado. Caso aconteça dor aquém, o que acontece? Vamos supor que a gente mediu o dente na radiografia ali, deu 15 milímetros. E aí você coloca... aí, no caso, a gente está pensando assim que existe uma necrose, né? Polpa não vital. Mas vamos supor que você coloque a lima e aí não tem lesão, vamos colocar assim, né? E tem a dor em mínimo sangramento antes da abertura foraminal, antes da abertura da raiz ali apical. A gente pode ter um tecido pulpar ali embaixo viável. Então, como não tem lesão, a gente pode realmente ter um coto pulpar viável. Dente que tem lesão não tem mais polpa viva, aí esquece. Mas dente sem lesão, às vezes você está entrando no canal, dói. Pode doer por causa de fibras nervosas que sobram ali mesmo na necrose, fibra C. Mas se doer e sangrar um pouquinho antes de você chegar lá embaixo, você pode ter polpa vital. E aí nada melhor do que o tecido pulpar para fazer a formação radicular. Aí esquece a revascularização, deixa o coto pulpar, faz só o hidróxido de cálcio ali, preenchendo ali, ou então o MTA, e deixa a polpa formar, né? Aí esquece a revascularização. Vai secar o cone de papel com cones calibrosos, ou então cones ao contrário, colocação da medicação intracanal, ou a pasta antibiótica. Aí, no caso, você pode colocar a pasta 2 aquém do forame. Isso é pouco difícil, tá, gente? Você ter esse limite é difícil. Mas por que está falando isso? Porque para evitar o extravasamento da pasta e também para ter ali o finalzinho da raiz, célula sanguínea e não medicação. Tchau, querido. Ter célula viável e não medicação. Então, tentar deixar a pasta 2 milímetros aquém da abertura apical radiográfica. Então, não precisa colocar, jogar a pasta para fora, nada disso. A pasta tem que ficar dentro do canal e, se possível, 2 milímetros aquém. Aqui, como eu falei, ó, se tiver a possibilidade de manchamento, né, quiser trocar aí a minoxicilina, pode trocar pela cefalosporina, tá? Acomodar com a pasta com algodão, como eu falei. E aí, na segunda consulta, como eu comentei com vocês aqui, não usar o vasoconstritor, né? Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa, anestesia sem vaso, colocação de isolamento absoluto, vai tirar a pasta medicamentosa com hipoclorito de sódio, irrigar com soro para neutralizar o hipoclorito, faz a irrigação da clorexidina na segunda. Na primeira usou EDTA, né? Você pode até usar a clorexidina na primeira consulta, não tem problema não. Mas você não usa o EDTA na segunda, tá? Você não tira de Esmirleia, porque o EDTA ele é um ácido, né? Ácido etileno diamino tetracético. Então, ele é um ácido. Então, a gente quer a menor possibilidade possível de ácido chegando ali
Então, a gente trabalha com a clorexidina. Desculpa, evita a clorexidina, coloca o EDTA, desculpa, confundi aqui, gente. Na primeira consulta, a gente vai trabalhar com a clorexidina. Na segunda, a gente vai remover a esmirleia com o EDTA. Porque a clorexidina, quando ela adere às paredes dentinárias, que tem a adsorção, né, a substantividade, essa adesão da clorexidina, ela dificulta a inserção de célula progenitora. Então, na primeira consulta, desculpa, eu confundi aqui, gente. A primeira consulta a gente vai usar a clorexidina, na segunda não. Na segunda vai usar EDTA, para remover a esmirleira ali e abrir túbulo dentinário e para maior adesão sanguínea, adesão de célula, tá? de reparo. Então, para estimular o sangramento, vai ultrapassar o forame com uma lima 20, ou então uma sonda reta. Eu prefiro a lima, né? Espero o preenchimento até 3 milímetros da junção cemento-esmalte, como a gente já viu. Aguarda 15 minutos de formação do coágulo. Se o paciente estiver tomando AS, ou então tiver algum problema de coagulação, isso vai demorar mais. E aí a tua anamnese vai dizer isso, né? Tem que prestar atenção nesse detalhe. Confirmar a estabilidade do coágulo com corrente de papel invertido. Então, toca ali, ver se está durinho. Se não tiver um sangramento abundante, né? E aí isso aí já é tema novo, tema de interesse aí para quem sabe, por exemplo, quem está na área de implante. Se você está estimulando o sangramento ali, ele não acontece, ou então aquele sangramento seroso, mais branquinho, né? Não sangrou muito, você pode utilizar o PRF. Tá? Você pode usar o PRF, ou então você pode usar a membrana de colágeno dentro do canal, né? Se aí você tem um mínimo sangramento, aí se ele não veio até a junção cemento-esmalte 3 milímetros, tá? Você vai preencher ali com o PRF ou com a membrana. Tá? Então, se o sangramento não veio ali até a borda da junção cemento-esmalte 3 milímetros, você preenche com PRF ou preenche com membrana de colágeno. Não vai preencher com hemospon. O hemospon é uma esponja de colágeno, mas que é feito para hemostasia, para vasoconstrição. Então, não é hemospon. É membrana de colágeno mesmo, que é usada em implante. Absorvível, né? Não pode ser não absorvível. E aí, vai criar esse arcabouço, que seria o coágulo através dessa membrana. Aí, de novo, para encher os 3 milímetros cervicais com MTA, de preferência o HP Repair. A gente tem hoje em dia uma substância da Septodonte chamada biodentine, que também tem mostrado resultados muito interessantes. Então, você pode usar tanto o MTA HP Repair da Angelus ou o biodentine da Septodonte. Coloca o algodão úmido sobre esse material para ele tomar presa na parte coronária e restaura o dente temporariamente. Na terceira consulta ou na segunda consulta, depende de quantas consultas você fez para isso, porque se você fez a segunda consulta e esperou o MTA tomar presa, não tem terceira, né? Mas se você colocou o algodão úmido ali e o MTA tomou presa em casa, na terceira consulta você vai confirmar a estabilidade do MTA ou da biodentina, seja o que for, com corrente de papel invertido, ver se ele não está solto, se ele não está fraturado, se ele estiver estável. Ionômero de vidro, remove o algodão, nunca pode deixar o algodão, tá, gente? Eu ensino com meus alunos, né, que quando a gente faz obturação endodôntica, a gente nunca deixa algodão. É gutapercha e ionômero, alguma coisa, mas nunca algodão. Algodão é só entre consultas de tratamento. Então, em consulta definitiva de endodontia, seja lá qual for, não se usa algodão. Tá? Se eu for preparar para isso, saindo um pouquinho, mas já dando informação, né, para quem está aqui que não é da turma de especialização, mas se eu for preparar para pino, né, aí é outra coisa, né? Aí o dente vai ser reaberto novamente, porque o grande problema do algodão é que coloca algodão e coloca ionômero. Então coloca algodão e coloca OZE. Aí quem vai restaurar rebaixa aquele ionômero, rebaixa o OZE e deixa o algodão lá dentro, vira uma cultura de micro-organismo, daqui a um tempo vira um abscesso, né? Mas se o dente vai ser colocado pino, aí o dentista que vai restaurar vai tirar mesmo. Aí o algodão não fica, não tem problema. Tá bem? Aí restaurar o dente permanentemente, né? Então, isso aqui é só uma ilustração de um caso
que foi publicado. 2 elementos, olha o tamanho da fístula, né? Saindo até pus ali pela fístula. Então, aqui foi tentado primeiro o hidróxido de cálcio, depois foi utilizado... Eu não coloquei esse artigo inteiro, não. Só estou mostrando as fotos, porque tem umas coisas nesse artigo que são meio estranhas. Muito confuso. Primeiro, aqui no 11, usou hidróxido de cálcio, aí depois usou a pasta triantibiótica. Aí, no 21, já teve um protocolo completamente diferente, um artigo meio louco. Mas é legal, assim, pelas imagens, né? Então, a gente vê aqui a colocação aqui do tampão de MTA, né? E aqui, ó, olha como é que estava aqui, bem curtinha a raiz, e aqui a raiz, olha como é que formou muito, né? Olha como é que está totalmente aberto, e aqui você já tem aqui, ó, a projeção dentinária, olha como é que é a resposta da revascularização é uma resposta boa, né? Muito, muito promissor. Promissor que eu digo assim, pô, é uma realidade, tá? A revascularização é uma realidade. Quando eu digo promissor, é que ainda falta muita informação, mas não que a revascularização não possa ser feita. A informação de que tecido é aquele, de qual é a melhor medicação, está em evolução como qualquer coisa em odontologia, né? Mas deixou de ser uma coisa empírica. É uma coisa que tem evidência científica, tá? E essa menina tinha 12 anos de idade, procurou ortodontia, avaliação do 11, aí tinha recebido um trauma aos 9, do 11 e 21, aí foi feita a aplicação do 21 com hidróxido de cálcio, aí retornou o tratamento ortodôntico após um ano. Gente, paciente em tratamento ortodôntico não pode sofrer movimentação ortodôntica, tá? Principalmente nesses casos de isogênese incompleta, de aplicação epicogênese, esquece. Então, aparelho e revascularização não combinam. Tratamento ortodôntico só pode ser feito em endodontia após a finalização do tratamento odontológico. Tá? Não pode fazer durante. Então, se você está fazendo uma aplicação lá de 2 anos, esquece de fazer ortodontia nesse tempo. Não ajuda em nada a cicatrização. Então, só se faz movimentação ortodôntica ao final do tratamento odontológico, na obturação. Mesmo assim, a gente espera um mês, 30 dias depois da obturação. Tá? É o que eu acabei de falar. Então, gente, assim, eu mostrei para vocês uma técnica que para a Cecília e para a Patrícia, aí, que não são da turma, e endodontia, essa turma de quinta-feira é uma turma que já está no processo final de curso, já está finalizando o curso de especialização. Então, a gente é uma aula que a gente dá no final, né, que é uma aula muito específica. Né? Então, vocês viram um tema muito específico. É muito interessante para o pediatra, né, para o ortodontista, até em termos de conhecimento. Como a Kátia falou aqui, o uso da irrigação ele é muito criterioso. Se você usar o hipoclorito, ele pode extravasar. Então, quando eu disse que o endodontista deve fazer, é porque a gente tem maior domínio sobre essas técnicas de irrigação, né? Sobre colocação de medicação intracanal. Não estou dizendo que o pediatra não deve fazer, mas é um procedimento que tem muito detalhe. E, geralmente, o endodontista está mais acostumado com isso, né? Então, assim, quero agradecer aí a presença da Cecília e da Patrícia. A Kátia, para quem não conhece, ela é aluna de especialização de implante da Certa e da equipe de endodontia. Né? Então, a Kátia faz parte da equipe lá de endodontia da Certa, na Tijuca. Tá? Gente, eu vou deixar aí à vontade aí para vocês tirarem dúvidas. Ficou alguma